Chegamos agora no capítulo referente às recompensas, regalias, direitos e deveres do preso. E o que são as recompensas? As recompensas são formalizadas por meio do elogio e da concessão de regalias. Então, as recompensas têm como pressuposto o quê? O bom comportamento e reconhecer o preso que colabora com a disciplina e sua dedicação ao trabalho. Importante que o preso condenado e o preso provisório têm direito às recompensas. Então elas objetivam o quê? Motivar a boa conduta, desenvolver os sentidos de responsabilidade e promover o interesse e a cooperação do preso dentro da unidade penitenciária. Novamente, são recompensas elogio e concessão de regalias. Será considerado para efeito de elogio a prática de ato de excepcional relevância humanitária ou de interesse do bem comum, e é formalizada por meio de portaria do diretor da unidade. Já as regalias, também concedidas pelo diretor do estabelecimento penitenciário federal, podem ser assistir sessões de cinema, teatros, shows, sessões de jogos esportivos, prática de esportes em áreas específicas, visitas extraordinárias. E esse rol se trata de um rol exemplificativo. O que é que quer dizer isso? Que o diretor pode dar aos presos outros tipos de regalias não previstos aqui nessa lei. Por exemplo, durante a Copa do Mundo, alguns diretores liberaram os presos que tinham um bom comportamento a assistir os jogos da Copa, fora do horário normal. Por que fora do horário normal? Porque no horário normal já existe horários para assistir filmes, cinemateca, documentários em geral, mas já no horário normal. Porém, aqueles presos que se destacam no seu comportamento exemplar podem assistir outros, além dos normais. Mais um quadro aí para facilitar a visualização desses artigos. São recompensas, espécies de recompensa, o elogio e a regalia, e todas elas têm como pressuposto o bom comportamento, a colaboração com a disciplina e a dedicação ao trabalho. São espécies de recompensa, o elogio e a regalia. O elogio é uma prática de ato excepcional, relevância humanitária e do interesse do bem comum, formalizado por meio de portaria do diretor. No que tange às regalias, são exemplos sessões de cinema de filme, teatro, shows, atividades socioculturais, assistir jogos esportivos, práticas de esportes e receber visitas extraordinárias. Novamente, se trata de um rol exemplificativo. O diretor poderá conceder novas regalias não previstas neste decreto, bem como suspender motivadamente nos casos de condutas incompatíveis com a disciplina. Vamos falar agora dos direitos do preso. E já no seu artigo inicial, tem essa frase aí do artigo 36, que eu, sendo vocês, eu levaria para a prova essa frase aí já de cabeça, para utilizá-la na redação ou em alguma questão discursiva que trate sobre o sistema penitenciário, federal ou estadual. Porque essa frase aí, ela cabe em qualquer redação, em qualquer contexto, quando o tema é sistema penitenciário. Certo? Eu lembro que eu utilizei essa frase na minha redação do ano de 2013, 2014, concurso do DEPEN. E vamos iniciar por ela. Ao preso condenado ou provisório, incluso no sistema penitenciário federal, serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei. Imagine você na sua redação aí falando sobre os direitos do preso. Você já inicia com uma frase dessa daí, o examinador ele já olha e já tende a lhe dar uma boa nota já pela frase inicial. Então, constituem direitos básicos e comuns dos presos condenados ou provisórios: alimentação, vestuário, trabalho, remuneração pelo trabalho, previdência social, pecúlio, uma espécie de poupança do preso, proporcionalidade na distribuição
do tempo para o trabalho, descanso e recreação, exercício de atividades profissionais, intelectuais, artísticas, desportivas, assistência material, saúde, jurídica, educacional, social, psicológica e religiosa, diretamente relacionada aí às assistências que nós já vimos anteriormente. Proteção contra o sensacionalismo. O que é esse sensacionalismo? Ali o preso ele é obrigado a participar de reportagens jornalísticas exibindo sua imagem. Então, os direitos do preso visam acabar com essa forma aí de sensacionalismo, de exposição do preso. Entrevista pessoal reservada com advogado, visitas do cônjuge, companheiro, parentes e amigos, chamamento nominal, igualdade de tratamento, audiência com o diretor, representação e petição a qualquer autoridade, contato com o mundo exterior por meio de correspondências, leitura e outros meios de informação. Já os deveres constituem, tanto para os presos condenados ou provisórios, vocês têm que saber de cor aí esses direitos e deveres, mas os deveres vocês verão que se tratam sobretudo de verbos: respeitar, cumprir, manter, submeter-se, manter, não realizar, indenizar, zelar, devolver, submeter-se, trabalhar e não portar e não utilizar aparelho telefônico. Vocês têm que saber, esses artigos são muito importantes para se levar para a prova. Vão utilizar com certeza aí na redação, nas questões discursivas, certo? E continuando aí os deveres: indenizar o Estado, zelar, devolver, submeter-se, trabalhar, não portar ou não utilizar aparelho de telefonia móvel ou celular. Esse artigo 41, quando você faz um paralelo aí com o direito penal, não haverá falta nem sanção disciplinar sem expressa e anterior previsão legal ou regulamentar. Se você for fazer um paralelo com o direito penal, parece muito com o princípio penal lá da reserva legal, que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Bem parecido aí com a questão dos deveres do preso, que deve haver uma previsão legal da falta. E aí mais um quadro para facilitar a vida dos senhores e senhoras. Bom você tentar memorizar aí a diferença aí dos direitos e deveres, mas em regra os deveres são verbos e os direitos não. Vamos falar agora sobre as faltas disciplinares. E segundo a sua natureza podem ser classificadas em leves, médias ou graves. Vocês têm que saber diferenciar falta de natureza leve, média e grave. Eu vou passar um bizu para vocês já perceberem aqui que é possível matar aí praticamente quase todas as questões quando se trata desse assunto de faltas disciplinares. Então, eu aconselho a vocês fazerem um paralelo aí entre as faltas de natureza leve e as faltas de natureza grave, por elas serem em quantidade menor, e você consegue facilmente diferenciar uma falta de natureza leve de uma falta de natureza grave. O que não for de natureza leve ou grave, consequentemente será de natureza média. Mas aí vamos ver uma por uma, certo? As faltas disciplinares de natureza leve: comunicar-se com visitantes, manusear equipamento de trabalho sem autorização, utilizar de bens do Estado, estar indevidamente trajado, usar materiais de serviço com finalidade diversa, remeter correspondências sem autorização do setor competente, provocar perturbações com ruídos, vozerios ou vaias, desrespeito às demais normas do estabelecimento. Essas são as de natureza leve. As de natureza média são várias, hein? São várias, então vale aquele conselho lá que eu passei. Então, as de natureza média: ser inconveniente, faltar
com os deveres de urbanidade, fabricar, fornecer material de posse proibida, desviar ou ocultar objetos, simular doença, divulgar notícia que possa perturbar ordem ou disciplina, dificultar vigilância, perturbar a jornada de trabalho, e não observar os princípios de higiene pessoal da cela, dependências, portar ou ter dinheiro ou título de crédito. Então, se o preso for encontrado com dinheiro ou algum cheque, alguma coisa desse tipo aí, qualquer título de crédito, certo? Ele está cometendo uma falta média. Aqui, uma ressalva importante: se ele comete algum crime culposo ou contravenção, será uma falta de natureza média. Se for um crime doloso, será de natureza grave. Já veremos isso aí. Comunicar-se com presos em cela disciplinar ou regime disciplinar diferenciado e opor-se à ordem de contagem da população carcerária, não respondendo ao sinal. Recusar-se a deixar a cela, praticar atos de comércio, faltar com a verdade, transitar ou permanecer em locais não autorizados, não se submeter às requisições administrativas, porque está em vermelho. Lá nas faltas graves, vocês vão ver que não se submeter a ordens será falta grave. A requisições, falta média. Descumprir as datas e horários. Além dessas previstas no Decreto 6.049, a Lei das Execuções Penais prevê, a contrário senso, outras faltas médias. Dentre elas, faltar, todas essas aqui é a contrário senso, tá? Então faltar com comportamento disciplinado, faltar com urbanidade e respeito, conduta oposta a movimentos, submissão à sanção imposta, conservação dos objetos. Se infringir algum desses deveres, será considerado falta média. Chegamos nas faltas de natureza grave. Então, fica aqui novamente a dica: é memorizar as faltas de natureza leve e as faltas de natureza grave, porque você consegue fazer uma diferença entre as de leve e as de natureza grave mais facilmente. Mas, novamente, isso não os desobriga a ler todas as faltas, inclusive as de natureza média, ok? Então, falta de natureza grave: incitar ou participar de movimentos de subversão à ordem ou disciplina, fugir, possuir indevidamente instrumentos capazes de ofender a integridade física de outrem, provocar acidente de trabalho, deixar de prestar obediência, deixar de executar o trabalho, as tarefas e as ordens recebidas, praticar fato como crime doloso. Novamente, se for crime culposo ou contravenção, essa falta será de natureza média, certo? Mais um quadro aí para facilitar a vida do concurseiro. Então, vocês podem perceber aqui que a quantidade de faltas de natureza leve e faltas de natureza grave são bem reduzidas. Então, é mais fácil você decorar ou memorizar essas duas, leve e grave, e a média ter o conhecimento para na hora que você ver, você lembrar que existe, mas que não é grave nem leve, certo? Então, artigos importantes referentes às faltas. Não haverá falta nem sanção disciplinar sem expressa e anterior previsão legal ou regulamentar. E outra tão importante quanto, que é a tentativa, pune-se com a sanção correspondente à falta consumada. Então, por exemplo, aqui nas faltas de natureza grave, tem a falta de fugir. Se ele tentar fugir, ela é considerada como falta consumada. Então, ele vai responder a falta como fuga. Vamos falar agora sobre as penalidades previstas aí no artigo 46 do Decreto 6.049. Iniciando pela advertência verbal, em seguida repreensão, suspensão ou restrição de direitos, isolamento na própria cela ou local adequado e inclusão no regime disciplinar diferenciado.
A advertência verbal é aplicada às faltas leves, enquanto a repreensão é aplicada nas faltas de natureza média, ou quando o preso reincide nas infrações de natureza leve. Já as faltas graves correspondem às sanções de suspensão ou restrição de direitos ou isolamento. Ok? E aquele preso que comete um crime doloso e que ocasione a subversão da ordem ou da disciplina, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, ele será submetido ao regime disciplinar diferenciado. E quem é que aplica as faltas, quem é que aplica as sanções das faltas do estabelecimento penal federal? O diretor do estabelecimento, ele aplicará as faltas leves e médias, as sanções disciplinares de advertência verbal e repreensão. As demais são de natureza grave, a autoridade judicial que aplicará a sanção. Ok? Então, o diretor pode aplicar nas faltas leves e médias, após ouvido o conselho disciplinar, enquanto a autoridade judicial aplicará as sanções referentes às faltas de natureza grave. Importante mencionar que a suspensão ou restrição de direitos e o isolamento não poderão exceder 30 dias, mesmo no caso do concurso de infrações. O que é esse concurso de infrações? Mesmo quando o preso comete várias infrações cujas sanções possam somar mais de 30 dias. Então, o máximo será 30 dias. E para aquele preso submetido ao isolamento, antes e depois dessa sanção disciplinar, ele será submetido a exame médico que ateste suas condições de saúde. Novamente, pune-se a tentativa com a sanção correspondente à falta consumada. Então, quando vários presos cometem uma falta disciplinar, as sanções serão dosadas conforme a culpabilidade daquele preso. Então, o preso que infringiu mais as normas do estabelecimento penal, ele será mais rigorosamente penalizado. E aquele que participou, teve uma participação de menor importância, terá sua falta reduzida. Acerca das medidas cautelares administrativas, o diretor do estabelecimento ele poderá submeter o preso ao isolamento preventivo pelo prazo de até 10 dias, pelo período não superior a 10 dias. Nós vimos anteriormente que o diretor do estabelecimento ele pode aplicar as faltas de advertência verbal e repreensão, referente às faltas de natureza leve e média. O isolamento é para as faltas de natureza grave, porém, preventivamente, o diretor do estabelecimento poderá, pelo prazo de até 10 dias, incluir o preso em isolamento. Essa é uma exceção à regra. Muito importante vocês irem para a prova sabendo dessa exceção. Ocorrendo rebelião, o diretor do estabelecimento também poderá suspender as visitas por até 15 dias e prorrogá-las por mais 15 dias. Então, no caso hipotético de um dia ocorrer uma rebelião no presídio federal, o diretor poderá suspender as visitas por até 15 mais 15 dias. Mais um quadrinho para facilitar a vida do concurseiro sobre as penalidades. Então, a advertência verbal, caráter educativo e aplicável às infrações de natureza leve. Repreensão, infração de natureza média ou reincidente de natureza leve. Suspensão, restrição de direitos de até 30 dias e o isolamento na própria cela ou local adequado até 30 dias, podendo o diretor, pelo prazo de até 10 dias, no caso de faltas graves. Essa situação do diretor promover o isolamento de até 10 dias é uma exceção à regra, mas está prevista no Decreto 6.049. Por fim, a inclusão no RDD para o preso que cometeu um crime doloso que ocasione a subversão da ordem ou da disciplina. Mais uma vez, pune-se a tentativa com a sanção correspondente à falta
consumada. E quem é que aplica as penalidades? O diretor aplica as penalidades das faltas de natureza leve e média, que são advertência verbal e repreensão. Porém, o diretor, além dessas infrações que são para as faltas de natureza leve e média, o diretor preventivamente poderá promover o isolamento até 10 dias ou suspender visitas pelos prazos de 15 mais 15 dias no caso de rebelião. Já a autoridade judicial, aí na figura do juiz, aplica as sanções referentes às faltas e infrações de natureza grave, que são isolamento na própria cela ou em local adequado, suspensão ou restrição de direito e inclusão no regime disciplinar diferenciado. E qual é o prazo de isolamento na própria cela e a suspensão ou restrição de direitos? Qual é o prazo máximo? 30 dias. No slide anterior aqui, nós vimos aqui, 30 dias. Vamos agora para falar sobre o RDD, o tão temido Regime Disciplinar Diferenciado. Vocês precisam ir para a prova sabendo que há algumas distorções aí entre o que é previsto no Decreto 6.049 e o que é previsto na Lei de Execuções Penais. Ok? Então, o Decreto 6.049, ele prevê que a duração máxima do RDD será de 360 dias, sem prejuízo de novas sanções quando cometidas novas faltas. Ok? Porém, o pacote anticrime da Lei 13.964 de 2019 alterou o artigo 52 da LEP, que agora prevê que a duração máxima do RDD será de 2 anos, sem prejuízo de repetição da sanção por novas faltas graves de mesma espécie. Ok? Então, o banho de sol no RDD será de 2 horas diárias. O uso de algema na movimentação interna e externa será obrigatório, inclusive dispensados apenas na área de visita, banho de sol, atendimento assistencial ou quando houver trabalho e estudo. Então, o preso, assim que ele entra no banho de sol, ele fica sem algemas, certo? No momento da visita ou da assistência médica que necessite que ele retire as algemas. O preso será submetido ao procedimento de revista pessoal em sua cela e seus pertences, bem como, quando for necessário, qualquer movimentação interna ou externa, sem prejuízo de inspeções periódicas, que é a regra, sempre há inspeções periódicas no Presídio Federal. E o preso submetido ao RDD continua com direito à visita semanal de 2 pessoas, sem contar com as crianças, com duração de 2 horas. Novamente, há uma diferença aí entre o que é previsto no Decreto 6.049 e o que hoje é previsto na Lei de Execuções Penais. Então, vocês têm que ficar atentos aí o que é que a pergunta está mencionando aí, se é referente ao decreto, se é referente à Lei de Execuções Penais. Acredito que a banca de vocês, a banca CESP, não tem o costume de fazer essas perguntas de temas que podem ter ali uma contradição ali entre os decretos que são previstos para cair no concurso, mas é bom que vocês saibam que o decreto 6.049 prevê visita semanal de 2 pessoas, sem contar com as crianças, com duração de 2 horas. Eu fiz um paralelo aqui com do RDD do decreto 6.049 com o RDD que é previsto na LEP após a Lei 13.964, o pacote anticrime. Então, decreto 6.049, o RDD 360 dias prorrogáveis. Já na LEP, 2 anos sem prejuízo de nova repetição. Banho de sol de 2 horas diárias, igualmente na LEP, 2 horas diárias. Uso de algemas, isso aí é tranquilo. Banho de sol, 2 horas diárias com até 4 presos de grupos diferentes. Visitas, aqui tem mais uma diferença, certo? Que o pacote anticrime aí trouxe. Que a visita no decreto
semanal, 2 pessoas mais crianças. Então as crianças não contam, com duração de 2 horas. Ok? E já na LEP, essa visita será quinzenal de 2 pessoas com duração de 2 horas também. Então a diferença aí será que no decreto a visita será semanal para o preso em RDD, e já na LEP a visita será quinzenal. E só uma observação, para o preso que não está submetido ao RDD, a visita será de 3 horas. Okay? Então eles pedem aí mais 1 hora por estarem submetidos ao regime disciplinar diferenciado. Em referência aí ao procedimento de instauração da apuração das faltas, preciso que vocês saibam que o servidor, quando ele toma conhecimento da falta que o preso pratica, ele faz o comunicado de evento via sistema lá interno do Departamento Penitenciário Nacional, e através desse comunicado de evento o diretor será comunicado e tomará ciência para as providências cabíveis referentes a essa falta cometida pelo interno. E quando essa falta disciplinar que o diretor tomou conhecimento também constitui um ilícito penal, ele deverá comunicar às autoridades competentes, quais sejam o juiz, o delegado responsável por aquele crime que ele cometeu. Geralmente é o delegado federal que tem suas atribuições ali referentes às faltas e crimes cometidos nos estabelecimentos penais federais. E também o diretor ele irá instaurar o procedimento por meio de portaria em até 30 dias. Por fim, no relatório, já após a apuração da falta disciplinar que se iniciou com o comunicado de evento feito pelo agente, ok? Esse relatório final, que será apresentado pelo servidor que preside o procedimento de instrução ali da falta disciplinar, e opinará, esse servidor que é o presidente, ele opinará fundamentadamente a aplicação da sanção disciplinar ou absolvição do preso e encaminhará os autos para apreciação do diretor do estabelecimento. Quando comprovada a autoria dos danos e essa autoria, esse ato do preso, quando ele pode ser responsabilidade penal ou civilmente, a autoridade deverá propor o encaminhamento às autoridades competentes para a apuração dessa sanção, dessa responsabilidade penal ou civil.